amiga aqui, pra você limpar essa. Estava prestando atenção no que o Paulo estava comentando conosco aqui. São conceitos que, no fundo, todos nós temos consciência deles. Acho que nada daquilo que foi dito chega a ser assim uma surpresa, né? Ou algo que nós nunca tenhamos ouvido antes ou sentido no fundo de nós. A dificuldade é que, mesmo aquilo que a gente até sabe, mas ainda não está apto a colocar em prática, se torna algo quase que intangível. Todo mundo sabe que, dá um exemplo tosco, não me queiram mal aqueles que gostam do que eu vou falar. Açúcar, principalmente açúcar industrializado, é um veneno para a saúde. Isso já é explicado há muito tempo. No entanto, quem gosta de um docinho, não adianta nada saber disso, que vai comer. Faz parte da nossa cultura, faz parte dos nossos hábitos. E assim uma infinidade de outras coisas que, no nosso dia a dia, acabam trazendo, em algum momento, algo de desagradável, algum tipo de dor, de sofrimento, de angústia, seja através de manifestações do nosso próprio corpo. Não vou perguntar quem aqui, mas certamente muitos devem ter um quadro de diabetes ou pré-diabetes. Mais de 50% da população tem. E não é nada agradável, principalmente aqueles que já desenvolveram num nível mais avançado, que tem que ficar controlando, fazendo teste todo dia, tomando insulina, alguns, tomando uma série de cuidados, tendo uma série de sequelas. No entanto, é uma realidade. E eu não conheço um diabético que não gosta de um docinho de vez em quando, gente. É normal, faz parte. Então, nós estamos, e temos que ter consciência e humildade para aceitar isso, num estágio da nossa evolução ainda muito primário, ainda muito pouco desenvolvido. Mas estamos acordando, estamos aprendendo. Cada vez que a gente vem aqui, ouve um vídeo, uma palestra, recebe uma orientação, lê um livro, a gente está absorvendo informações, conhecimentos, e, aos pouquinhos, isso vai se sedimentando dentro de nós. Porém, exige prática. Senão, não rola. Se a gente não se empenha, pelo menos de vez em quando, em colocar em prática e em experimentar aquilo que aprendemos na nossa atividade diária, não tem valor nenhum. Conhecimento em si não vale nada se ele não for aplicado. E conhecimento não é sabedoria. Sabedoria é aquilo que a gente adquire após experimentar aquilo que conhecemos. E muitas vezes isso dói. Exige transformações, exige que a gente saia da nossa zona de conforto, que a gente vença determinadas barreiras, controle determinados hábitos, mude o nosso cenário, as pessoas, os ambientes onde nós costumamos conviver. Isso tudo se faz gradativamente, ninguém vai conseguir transformação num estalo. Mas também ninguém vai sair do lugar se não se mover. Tem que encontrar um equilíbrio. O tema que foi proposto para hoje tem tudo a ver com isso, que é a importância da oração e a intimidade com Deus. Alguém aqui conhece Deus? Não, né? Você já esteve com ele? Já conversou com ele? Não. Eu também não. Né? É um conceito muito distante que a gente tem. Agora, se a gente seguir a informação mais básica que nos foi passada por aquele que foi, talvez, o maior instrumento da divindade entre nós, que foi o nosso Mestre Jesus, ele deixou isso bem claro.
Vós sois deuses. Deus está dentro de nós, não fora. A gente nunca vai conseguir conversar com Deus, se dirigir a Ele, se a gente não buscar isso dentro de si mesmo. E a gente vive buscando fora. Nós fomos educados e manipulados ao longo de milênios a imaginar Deus como aquela figura da Capela Sistina, aquele velhinho de barbas brancas que fica lá em cima, todo raivoso, irado, punindo os pecados, fiscalizando cada um. Para, gente. Hoje a gente está em 2025, em pleno século XXI. Está na hora da gente superar um pouco essas crendices, que nem crianças mais aceitam hoje, e entendermos que a manifestação do Criador do Universo ocorre dentro de nós e em tudo aquilo que nos rodeia. Em tudo aquilo que chamamos de natureza, de ambiente. Nós somos parte disso tudo e tudo isso é parte de nós. Agora, a gente recebeu a bênção de poder utilizar um equipamento fantástico, que a gente dá muito pouco valor e ao qual a gente muito pouco presta atenção e raramente faz uma manutenção preventiva. A gente só vai buscar consertar alguma coisa quando já está acusando algum problema, algum mau funcionamento, que é o nosso corpo. Fala-se muito na mente hoje, e é óbvio, porque a mente representa no imaginário geral a consciência. Porém, a mente é algo abstrato, não é o nosso cérebro. É uma forma de energia que está além daquilo que nós temos capacidade concreta para entender. Nós estamos começando a perceber algumas das manifestações das nossas mentes, mais recentemente, com o avanço das ciências, principalmente das neurociências, da física quântica, dos diagnósticos de imagem, do avanço imenso que trouxeram a psicologia e a psiquiatria nos anos recentes, através do estudo das nossas emoções. Mas os nossos corpos físicos, de cada um de nós, tem uma inteligência própria. Inteligência física. Alguém aqui precisa pensar para respirar? Não? Para controlar o nosso sistema circulatório? Para coçar o dedinho do pé esquerdo? Ah, você lembrou que você tem um dedinho do pé esquerdo? É só lembrar, instantaneamente a gente sente ele, dá até uma movimentada. Só de pensar, a gente já tem o comando sobre cada célula do nosso corpo. A gente respira desde o primeiro momento que saímos do ventre das nossas mamães, e é uma atitude dolorosa. A primeira reação que temos ao vir a esse mundo, sair daquele conforto todo, tudo gostosinho, tudo entregue ali, on demand, instantaneamente, alimentação, respiração, os nutrientes, o carinho, a proteção, está tudo ali contido naquele espacinho onde a gente se movimenta sem nenhum esforço. A partir do momento que nós somos jogados no mundo, expulsos daquele ambiente, a primeira reação que temos é de dor. Porque instintivamente já está lá no nosso tálamo a programação, no nosso DNA, de que nós precisamos respirar. Só que aqueles alvéolos dos pulmõezinhos ainda nunca tinham sido preenchidos por ar, eles têm que se expandir e dói. E aí o bebê chora. E quando não chora, né, sacode, chacoalha, dá um tapinha na bunda, para que sobreviva. E a partir dali, é uma sequência de coisas que tem que ser aprendidas muito rapidamente, a se alimentar, a sugar o leite, a respirar, a abrir os olhos, a
perceber aquela luz que até então nunca chegava até nós, a lidar com os sons, com os ruídos, os barulhos, com as sensações, com o frio, com o calor. Tudo isso o nosso corpo vai absorvendo e aprendendo inconscientemente, que já está na sua programação. Já está na codificação do nosso DNA. E nós somos, entre os mamíferos, os que mais demoram a se desenvolver. Qualquer filhotinho de equinos, bovinos, felinos, caninos, com minutos depois do parto, já tem que começar a se virar sozinho. E com poucos meses já está caminhando. Os que no caminho morrem. Nós não. Nós precisamos aí de anos de proteção, de atenção, de afeto, de carinho, para começarmos a nos situar. Tudo isso faz parte de uma inteligência que a gente vai gradativamente desenvolvendo e que depois que ela se torna automatizada, a gente nunca mais pensa nela. A não ser na hora que alguma coisa falha. Aí a gente fica preocupado. Seja no orgânico, no físico, seja no mental. Hoje, acho que mais de 50% das pessoas que procuram atendimento numa casa espírita vêm em busca de orientação, de auxílio para problemas mentais, né, Paulo? Muito mais do que físicos, né? O que você acha? Da tua experiência. Você tirou isso? Eu não defini, não. Eu tive um doido chegando. Sem dúvida, mas os estudos que a gente tem feito e aí as estatísticas indicam que o que mais se manifesta é dores da alma do que do corpo. Mas ambas são igualmente angustiantes, aflitivas e nos colocam diante de situações em que não conseguimos necessariamente resolver por nós mesmos. Aí entra aquilo sobre o que vamos falar como tema principal aqui, brevemente. Oração. Como nós podemos entender aquilo que aprendemos desde pequenininho? Como é o nome dela? Eloá. A Eloá estava orando junto com a gente aqui. Ela sabe de cor o Pai Nosso e outras orações também. E todos nós aprendemos. Né? Então a gente não se sente desconfortável quando faz uma oração coletiva, porque nós sabemos as palavras de cor. Agora a gente está sentindo, refletindo, interiorizando aquilo que nós estamos expressando, ou estamos só repetindo mecanicamente? Na grande maioria dos casos, nós estamos repetindo mecanicamente, porque foi assim que nós fomos aculturados, treinados a rezar como papagaios. Conheci um papagaio que rezava Ave Maria. Eu conheço milhares de pessoas que fazem igualzinho papagaio. Repetem as palavras das orações sem nunca terem refletido nela. Isso não é oração. E muitas vezes as orações, elas não necessitam sequer de palavras, porque elas ocorrem no íntimo do nosso ser, no campo dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, que é onde geramos as maiores potências da nossa alma enquanto estamos no corpo físico. É através dos pensamentos e dos sentimentos, muito mais do que as palavras e as ações. Essas são consequências visíveis, perceptíveis. Agora, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos não podem ser percebidos por aqueles que se encontram no mesmo plano que nós. Mas eles fazem toda a diferença.
quando a gente procura silenciar a boca e ouvir e pronunciar com o pensamento e com o coração aquilo que necessitamos, conversando com esse Deus que habita dentro de cada um de nós, deixarmos de buscar auxílio externo e procurarmos aonde foi colocado a fonte de todo esse poder que é dentro de nós, no nosso espírito imortal, na nossa alma, usando essa ferramenta maravilhosa que está ao nosso alcance, é onde a gente consegue a verdadeira conexão com o divino, com o superior, com aquilo que transcende a matéria. O texto fala também, a sugestão, sobre a intimidade com Deus. É o mesmo ponto. Essa intimidade só nasce a partir do momento em que nós nos identificamos profundamente com esse divino que habita a cada um de nós. Jesus nos coloca isso com toda clareza. Primeiro, ele afirma que todos somos deuses e que tudo aquilo que ele fazia, nós também podemos fazer e ainda mais. E quando se refere à oração, ele sugere que a gente se recolha no cantinho do nosso quarto, não é um espaço físico, mas é um cantinho interior de nós mesmos, e buscamos conversar mentalmente, expressarmos o nosso sentimento mais profundo e o mais importante, termos os ouvidos interiores atentos às respostas. Porque não adianta a gente perguntar e não ouvir a resposta. Ela vem, mas a gente está tão ocupado que a gente acaba de fazer uma oração, no momento seguinte a gente até esqueceu por que orou. Já está fazendo outra coisa, já está noutra vibe, já está mergulhado ali nos aparelhinhos, nas telinhas, nos contatos, nas conversas, no trânsito, vendo o extrato bancário, vendo o que falta para pagar, com medo de ser assaltado, com raiva da vizinha, com bronca da filha, do pai, da mãe, tentando corrigir os outros, tentando corrigir o mundo, carpinteiros do universo, que somos todos, como dizia Raul Seixas, ao invés de olharmos para dentro de nós. Essa capacidade de interiorizar a nossa atenção, que foi citada no vídeo anterior, que o Paulo repetiu aqui, é aquilo que a gente chama de meditação ou oração. E não é algo que exige um conhecimento profundo, práticas complexas, sofisticadas, roupas especiais, sons, ambientes, incensos, mandalas, sininhos, música, nada disso. A gente pode fazer isso caminhando, lavando louça. A gente pode fazer isso em 10, 15 minutos por dia, em qualquer lugar onde a gente se desconectar do que está ao nosso redor e nos concentrarmos em nós mesmos. E a forma mais simples e mais fácil de fazer isso é aquilo que nos mantém vivos. Respirar. A Elza sempre nos incita aqui na prece de abertura. Fechem os olhos, respirem profundamente. Prestem atenção na sua respiração, nos seus batimentos cardíacos. Conte até quanto você consegue inspirar e expirar. Com calma, profundamente, preenchendo não só os pulmões, mas o abdômen, o centro do nosso plexo.
Faça isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, sem pressa, prestando o máximo de atenção possível na sua respiração. Isso praticamente nos desconecta de tudo que está no nosso entorno. Tem muitas mães aqui, né? Muitas. Todas vocês aprenderam, a duras penas e às vezes com dores muito fortes, o quanto é importante na hora do parto a respiração. O quanto ajuda aquele momento de gerar, expressão que eu acho linda, trazer à luz aquele ser. Por quê? Porque a respiração ajuda a coordenar e a concentrar as nossas energias. Quando fazemos isso, durante algumas vezes, 4, 5 vezes, a gente já muda a frequência das nossas ondas mentais, abaixa e a gente se acalma, se equilibra. E aí sim a gente começa a entrar num estágio em que conseguimos conversar, orar para esse ser divino que habita dentro de cada um de nós. Quando fazemos disso uma prática diária, constante, a gente vai percebendo que cada vez a gente vai atingindo níveis mais altos. Isso é meditação. Numa escala simples, numa forma simples, existem dezenas de métodos diferentes de meditação, em várias correntes espiritualistas do mundo inteiro, mas essa é a mais rudimentar e funcional para qualquer pessoa. É nos conectarmos conosco mesmos, ouvindo o ritmo do nosso corpo, do nosso batimento cardíaco, daquilo que é a vida vibrando dentro de nós. E aí sim, nós conseguimos uma conexão um pouquinho mais ativa, mais intensa com esse ser divino, com esse Deus a quem devemos dirigir as nossas orações. Não quero. Vai tomar E mantendo esse ritmo respiratório, prestando atenção nas reações do nosso corpo, a gente percebe que geralmente aquilo que a gente ia pedir não precisa mais ser pedido, já está lá, já é. E a gente sente que tudo começa a vibrar diferente ao nosso redor. Nós criamos uma nova realidade a partir de uma coisa tão simples quanto respirar. Claro que ninguém aqui sofre de ansiedade, né? Isso não é uma doença comum no nosso meio, em absoluto, né? Apesar de que o Brasil é o campeão mundial de ansiedade. Os laboratórios adoram esse país. Mas a técnica básica, elementar, para uma pessoa que está numa crise de ansiedade, ou de pânico, ou de medo, é respirar. É o que estabiliza tudo instantaneamente. Hoje, os estudos de imagem do cérebro em funcionamento, que é uma dádiva que nós tivemos da ciência recentemente, o estudo dos cachos neuronais que se formam à medida em que o nosso cérebro reage a situações e a estímulos externos, aponta isso com absoluta clareza. Não tem como questionar, como duvidar mais. O quanto esse ato simples do controle da respiração muda o padrão, a frequência das descargas das sinapses dos nossos cérebros, tirando de um estado de extrema atividade algumas áreas do nosso córtex frontal e reduzindo essa frequência de maneira que a pessoa recupera o equilíbrio. As reações de medo que o nosso corpo manifesta, essa inteligência física manifesta,
diante de uma ameaça, de um obstáculo, de um desafio qualquer, a sudorese, a pupila dilatada, a aceleração do batimento cardíaco, a descarga de hormônios, principalmente da adrenalina, que a gente tem quando sente medo, são sensivelmente controladas através do uso da respiração. Agora, no ponto que mais nos interessa, oração. Diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer dificuldade, vai para um cantinho quietinho e respira. Presta atenção ao seu corpo, à vida pulsando dentro de você. E a manifestação desse ser divino que está presente porque nós estamos conectados ao todo, nós fazemos parte desse universo. E essa conexão se estabelece quando a gente aciona e sintoniza na frequência certa. Aí sim, nós vamos encontrar respostas para as nossas questões, nós vamos encontrar o apoio e o auxílio que necessitamos, até a ação dos nossos amigos, guias, mentores, anjos da guarda, seja o nome que dermos a eles, se torna muito mais eficaz e efetiva porque nós permitimos que entre em sintonia conosco, coisa que a nossa mente raramente permite que a gente faça. Os macaquinhos e as macaquinhas dos nossos pensamentos, das nossas emoções, das nossas lembranças, das nossas vozes interiores, estão em atividade ininterrupta e veloz e furiosamente mudando a cada instante. Só quando serenamos e permitimos que a nossa consciência perceba isso tudo, é que a gente consegue ter equilíbrio. E dessa forma, acessamos um estado de oração profunda e de intimidade com Deus que habita dentro de cada um de nós. Todos temos a capacidade para fazer isso, sem exceção. Não precisa fazer curso, não precisa frequentar essa ou aquela linha de pensamento religioso, não precisa ler livros, não precisa ser versado em nenhuma técnica em especial, porque nós já aprendemos isso ao nascer. Respirar. Então, procure refletir um pouquinho sobre isso e faça uma experiência. Teste. A qualquer momento, até agora, enquanto estamos aqui aguardando para sermos atendidos, experimente. Inspirar profundamente, preencher por completo a cavidade torácica, abdominal, e soltar suavemente. Feche os olhos, perceba o ar entrando, sendo filtrado pelos pulmões, o oxigênio sendo separado dos outros gases, absorvido pelos alvéolos, que se encaminham para as hemácias, que vão ser distribuídas pela corrente sanguínea com o bombeamento do coração para cada célula que compõe o nosso corpo. Gente, isso é um milagre. Porque a ciência humana jamais conseguiu sequer imaginar como produzir isso de forma tão simples. E esse milagre somos nós. Basta que a gente tenha consciência e a gratidão por isso. Porque a gratidão nos coloca também nesse ponto. Para que a gente possa aproveitar o dia de hoje,